paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para si. Hoje é dia 2 de agosto de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falar a palavra. Eu quero vos dizer, meus irmãos, que nesta manhã vamos falar sobre o poder de Deus e o ministério da cura no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus Cristo está falando no livro de São Lucas, capítulo 4, versículo 27, sobre a cura. E foi Jesus Cristo que falou, amém? Vamos ler para ver 27 a 30. Depois nós vamos orar. E havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Querido Deus eterno Pai, Senhor da glória, seja a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo fala no meu coração, nos meus lábios, para a honra e glória do teu santo e amado nome. Pai querido, venha falar nos corações pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pela graça do Espírito Santo, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, vamos falar sobre o poder da palavra, sobre cura divina, falada por Jesus Cristo. Amados, eu costumo dizer, o Evangelho, o ministério de Jesus Cristo na terra, ele veio para cumprir toda a lei, foi precedido de cura. Cura foi um dos principais trabalhos dele, porque ele só ensinava e curava, porque ele veio para salvar. A salvação para a humanidade só veio no final da vida dele. Foi o único mistério, o único milagre que ele fez foi dar a vida dele na cruz do Calvário para nos salvar. Enquanto homem, aqui ele curou, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, levantou os paralíticos, porque tinha ele o Espírito de Deus. Foi perseguido pelos doutores, pelos homens daquele tempo, nas sinagogas. Ele está falando na igreja, na sinagoga deles, dizendo para eles, escribas, fariseus, sacerdotes, homens grandes. Havia também, ele tinha falado sobre na viúva, e tinha muita viúva em Israel, mas nenhuma mulher foi enviada. Foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, uma mulher que não era de Israel. Porque o povo de Israel é que nem o povo crente, o povo que prega, fala e não crê. Mas o povo do mundo crê. Também havia no tempo do profeta aqui, a viúva foi no tempo de Elias. Agora no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Medite bem, igreja. Medite bem. Em Israel também havia muitos leprosos no dia de Eliseu, o profeta. A nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. O povo de Deus é o povo mais incrédulo que existe na face da terra.
Estes pastores que enriqueceram vendendo a palavra de Deus, ele enriqueceu com dinheiro da prostituta, do adulto, do afeminado, do ladrão, do maconheiro, do traficante. Também muito. Esse povo, sim, levaram muito dinheiro. Porque eles creem na bênção, na cura. Eles creem no crescimento. Por isso que hoje as igrejas estão vendendo. Porque o povo crente, por causa de dinheiro, de posição, eles vendem até a alma. Mas para ter o poder de Deus, o poder de Deus tem que pegar um leproso. Como o profeta disse, recebeu de Deus a revelação. Vai ele ao Rio Jordão, manda, não leva, não manda ele lá, mergulha 7 vezes em ficação, pronto. Só um homem, um general, um homem rico, de posição, porém leproso, que queria estar restaurado e cria para ir fazer essas coisas. Se houver um homem de Deus que disser dentro da igreja, pode ter canceroso, cego e paralítico, faça assim, assim, porque será curado. Esse irmão será expulso como falso profeta. E eu falo com certeza, porque os pastores não pagam o preço para ter a revelação de Deus. O profeta Eliseu andava na presença de Deus. Tanto é que quando o seu jovem, o seu moço, correu atrás do homem para persuadir o homem, pegar e tomar dele dádivas, o Espírito de Deus revelou e mostrou para Eliseu. E disse ele, o coração dele foi com ele. Meus irmãos, por que você está enfermo? A medicina diz que não tem cura e você está murmurando dentro da igreja. Aleluia! Porque o seu pastor, que é carnal, é exaltado, está orando pela sua família, para que o coração dele seja consolado por causa da sua morte. Se você, meu irmão ou minha irmã, fosse crente, ou fosse um mundano como esse general, com certeza você seria curado ou curada. Porque você cria na palavra de Deus e tinha desejo de ser curado do seu mal, porque a lepra era um mal que só Deus curava. Quantos crentes desceram à sepultura na pandemia? Quantos pastores impôs as mãos sobre um irmão ou irmão enfermo que estava com aquela enfermidade? Quantos pastores estavam reclusos dentro de 4 paredes com a máscara? Você pode dizer para um leproso descer ou impor as mãos e repreender a lepra, porque eu não posso chegar perto desse pessoa porque é transmissível. A lepra era tão transmissível que quando estava leproso era lançado fora da sociedade. E Jesus Cristo, ele curou os leprosos. Eliseu conversou com esse leproso, não mandou o recado.
o Eliseu deu a ordem e ele foi curado. Será que você tem autoridade para expulsar uma legião de demônio? Será que a igreja está preparada e capacitada para fazer essas coisas? Mentira, não está. Você está preparado para preparar uma mensagem para persuadir as pessoas a levar o que você está pedindo para o seu próprio bem. Jesus Cristo, ele veio, curou, perdoou, libertou, fez justiça e ele recebeu a injustiça. O salário dele, segundo os homens, foi a morte. Mas a recompensa dele foi entrar, ser ressuscitado, salvar o mundo que quiser ser salvo, dar dons aos homens, a Bíblia é bem clara, e foi assunto aos céus, está no seu trono. E no lugar dele, ele deixou homens indoutos, mas que ouviram a palavra dele, que vivia como ele de oração. Veja a diferença de Jesus Cristo para esses grandes pastores, que determinam que os outros fazem, mas eles não passam uma hora de joelho, clamando ao Senhor, quanto mais uma noite, nos montes, clamando até que o seu próprio suor transforme em gota de sangue. Comece a meditar. Se você, qualquer um de nós, se propuser em fazer a vontade do Senhor, que maravilha! Existia neste mundo, as armas nucleares seriam detonadas para trás, porque o poder de Deus vai além do poder das almas. A mente humana, corrupta e mentirosa, seria aniquilada e transformada. Tinha dois caminhos. Ou seria transformada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ou seria transformada como a mulher de Ló. Mas nenhum mal faria sobre aqueles que clamem e escrevem ao Senhor Jesus Cristo. O homem pode estar canceroso. Se ele crer na palavra e pedir ao Senhor em oração, se humilhando, reconhecendo os seus pecados, a Bíblia nos afirma: tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Eu tenho que orar é falar com o Pai, é reconhecer as minhas misérias, as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas controvérsias, a minha falta de amor, a minha exaltação. Quantos pastores, quantos crentes, cabeça erguida, língua, nariz empinado, orgulhosos. Essa enfermidade é o pecado que fez Lúcifer ser lançado lá dos céus. É o pecado do adultério. Amados, lá na glória não tinha prostituição, não tinha adultério, não. Foi o orgulho, a soberba de Satanás que fez ser lançado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, voltamos-se para Cristo. O que é oração?
não é louvores, não é pregação, oração, é todos ajoelhar, pôr a boca no pó e pedir a misericórdia do Senhor em favor de cada um de nós. Olhar para este mundo, olhar para as nações, olhar para os paralíticos, os enfermos, os hospitais estão cheios de enfermidades. As cadeias estão cheias de ladrões e salteadores. Muitos que ali estão nunca imaginaram de estar naquela situação. Mas Satanás persuadiu a mente deles. E uma vez entregue nas garras do inimigo, ele vai aniquilar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E oxalá se a igreja do Senhor, aquela igreja que fica cantando e louvando e batendo palma, andasse com a boca no pó, toda a igreja receberia pela misericórdia de Deus o poder, a autoridade, os dons celestes que Jesus Cristo concedeu a nós. É para curar os enfermos, é para levantar os paralíticos. Por que você está cego ou está cega? Se você reconhecer o seu pecado diante de Deus, não é diante dos homens. Porque Deus não lança em rosto o seu erro. Quando você se humilha ao Senhor de joelho do pó e a boca no pó, o Senhor, o coração dele se derrete. Ele estende as mãos e dá a cura deste mal que você está querendo. A enfermidade da cegueira. Para a medicina não tem cura, mas para Deus é curável. A enfermidade da paralisia de nascença para a medicina é incurável, mas para Deus é curável. O porquê? Se o pecado que a sociedade abomina, Deus, pela misericórdia, o perdoa se você pôr a boca no pó. Os dons do Pai estão nas mãos dele para entregar ao homem e à mulher que se propuser a fazer a obra dele. Aonde você estiver enfermo ou enferma, lá no hospital, no seu leito, em qualquer lugar que você esteja, encostado aonde a sociedade não possa entrar para receber visita, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus e o anjo da cura entra e põe as mãos para curar. E você será curado desse mal. E voltará para a sociedade para pregar este evangelho que liberta mesmo à distância. O evangelho que purifica a alma, o sangue, o corpo. O evangelho que troca o coração fraco e coloca um coração novo. O evangelho que troca o óculos nas vistas pela visão especial. O médico que todo tipo de enfermidade ele tem a forma de remédio preparada por ele. Aonde é a sua enfermidade, minha irmã? Aonde é a sua enfermidade, meu irmão? O que falta para você só uma coisa, para a sua cura, é fé. 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 Pastor, mas a minha enfermidade não tem jeito. Os rins estão parando. Eu não posso passar por a cirurgia. Primeiro, não tenho doador do rins. Segundo, meu coração está fraco. Terceiro, a minha idade está avançada. A medicina já deu a sentença.
Agora me cabe orar para que Deus me dê graça eu ter mais uns dias aqui na terra. Eu quero te dizer que este coração que está fraco receberá um coração novo no lugar dele. Essa idade que é avançada será rejuvenescida. Esse rim que está podre, que não está sendo filtrando, será trocado por um rim novo. Se você crê, você vai levantar com rins novo, coração novo, idade restabelecida, sem passar por cirurgia. As mãos do Senhor entrará neste hospital onde você está e vai curar. E você vai testemunhar o que Jesus Cristo fez. Eu quero dizer para você, tudo tem um preço. Eu quero te dar agora o preço para você receber essa bênção. É a fé no Senhor Jesus Cristo. Crê e será curado deste seu mal. Se tem desejo que mais alguém receba essas bênçãos, testifique na sua igreja, aonde você for, o milagre que você recebeu do Senhor. E diga para o mundo e para a igreja e para todos os irmãos onde você for. Se eu recebi essa bênção, você também receberá. Você vai pagar tudo que eu paguei. Qual foi o preço? Só foi crer no Senhor Jesus Cristo. E por meu coração eu coloquei o desejo de testificar onde eu viver, onde eu for. Se você, meu irmão e minha irmã, que ouvir esta palavra, meditar, quantas pessoas que estão nas drogas, que estão com qualquer tipo de enfermidade, pragas que o mundo tocou no seu corpo por todo o mal que ele fez contra o seu próprio corpo. Mas se procurarem a palavra de Deus, Deus envia, não é na igreja, vai enviar essa pessoa até o homem ou a mulher que vive pela fé. Que vive pela fé, não é por vista. Meus amados e queridos irmãos, eu sou pó e eu sou cinza. Mas eu digo para vocês, no ano de 91, mais ou menos, eu estava ali em Tubiária. E tinha uma jovem irmã que não podia ser mãe. E ela sofria. Ela tinha um problema. E o esposo judiava. Me lembro como se fosse hoje. Ela estava internada. Eu fui ao hospital visitar. Porque o povo ali internava uma pessoa, antes de internar ia na casa do obreiro. À noite eu fui num culto da casa de família, longe. Até não tinha nem... A estrada era de terra. Quando eu terminei de orar, acabei o culto, estava orando aquela fila de pessoas. A última era aquela jovem chamada Maria. Ela ajoelhou, eu coloquei as mãos sobre ela. E o Senhor falou para mim, manda ela levantar. Diga que ela vai abraçar o filho dela. E eu falei, o esposo dela, chamava Eliseu, meu irmão. Ele chegou para falar. E o Senhor me disse, fala para ele que teu negócio é com ela. Ele pode ficar jogando bola. Eu falei assim, com todo carinho com ele.
E saí de Tubiara e voltei para casa em São Paulo, em Mauá. Amados, passado o tempo, uns 4 meses, não sei, uma cunhada dela fez uma carta, mandou uma carta para mim pedindo oração. E a Maria estava grávida, mas estava no hospital, estava perdendo a gravidez. Eu orava no monte, eu mandei uma carta para ela, fica em paz que a criança vai nascer. Amados, passou um tempo, ela mandou uma carta que a criança nasceu. Queria que eu fosse apresentar, eu falei, leva na igreja da sua mãe. O pastor apresenta. Vai apresentar, e eu fui lá para ver a criança. Fui na casa deles. Nasceu a menina bonita. Eles mandou a foto para mim, o esposo dela, eles mandaram a foto, dizendo, fruto das vossas orações. Isso não é fruto da vossa fé. Aquela mulher que não tinha mãe, não podia ser mãe, teve uma criança. Confesso, meus irmãos, e quando eu transmiti a palavra, eu fiquei atônito, será que eu falei de mim? Eu vim embora para São Paulo, eu falei, eu não vou voltar mais aí. Tive dúvida da exatidade que Deus falou. Passou tempo em 95, 96 ou 94, não sei. Estava em Itapecerica da Serra. Foi a última vez que eu tive notícia da família. A cunhada dela, Cristina, mandou uma carta dizendo, irmão Antônio, ore pela Maria, dizendo que nasceu outra criança. E eles não têm condições. Eu mandei uma carta para o filho, eu falei para orar a Deus, quem abriu a madre dela foi Deus, e só Deus pode fechar. Essa criança, com certeza, tem 30 e poucos anos já. Essa moça, essa mãe deve ser mãe de família. Essa criança que a mãe pedia naquele tempo. Se eu não crer num Deus desse, e qual Deus eu crerei? Ele que vos fala, em 89, na sexta-feira, quantas vezes eu me lembro de falar, recebi a incumbência do médico para me internar segunda-feira para tirar a corda vocal esquerda, porque eu fazia 30 dias que não falava. E ele falou, é um câncer, mas é benigno, vamos tirar a corda. Se passar pela direita, nós tira também. Melhor você não falar do que morrer e me deixar as crianças para ser criado por outros. Eu peguei a carta da internação. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, se você prega cura divina, sabendo que para o câncer não tem cura, naquele tempo operava, daí 30 dias estava enterrando. Eu desci até a garagem, fui fazer alguma coisa para deixar pronto. E nesse meu tempo, resolvi diante de Deus que eu não iria. Segunda-feira, 7 horas, tinha que estar no hospital para internar, para operar. Segunda-feira, 7 horas, estava na empresa. O gerente, encarregado, médico da empresa, insistiram para mim. Eu falei, não vou operar. Não falava, só de boca. Fiquei na minha casa orando, não fui para a igreja pedir cura, oração, porque os irmãos murmuravam que era pecado. Eu não quero que os irmãos pequem. Eu conversei com Deus. Se foi o Senhor quem falou, e o pastor leva a primeira igreja, que tinha uma obra comigo, o Senhor vai me curar. E se não foi o Senhor quem falou, cuida da minha família, me perdoa os meus pecados, para que eu morra em paz. Passado uma semana, eu estava na igreja orando na sede. Eu senti sair alguma coisa da minha boca. Abri os olhos e não vi nada. Eu abri a boca de glórias a Deus e a voz saiu. E nunca mais acabou. Segunda-feira eu cheguei no serviço, aí foi o encarregado, o gerente, o médico, vai fazer todos os exames, porque essa doença aí é perigosa, ela vai voltar. Eu falei, eu sei que é. Mas o médico que me curou não determinou para fazer exame. E o meu encarregado disse, homem, mentira, esse homem é teimoso, vai morrer de teima. Me parece que já está com 34 anos que isto aconteceu.
ou 36, meus amados. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Se eu for pregar, contar a vocês os milagres que Deus tem determinado, vocês vão dizer, ele é um mentiroso. Eu não quero que vocês pequem contra o Espírito Santo. Eu não ganho nada mentindo, só perco. A minha palavra é fiel, mas eu medito nesta palavra. Havia muitos leprosos em Israel no tempo dos profetas Eliseu. Há muitos leprosos dentro dos cristãos nesses dias, mas há nenhum desses leprosos da alma, do corpo e do sangue são enviados a um homem de Deus, senão o macumbeiro, o prostituto, a prostituta, o afeminado, que crê na libertação provindo de Deus. Mas eu fico triste porque se nós temos a Bíblia, falamos em línguas, dizemos que temos o Espírito Santo de Deus, e não confiamos que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, é poderoso para levantar um paralítico, é poderoso para remover um câncer. Como podemos pregar que vamos ser ressuscitados dentre dos mortos, se na vida eu não creio? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o câncer é uma lepra. Quando entra na vida de um cristão, tem duas coisas. Deus pode estar provando a sua fé para saber se você confia a sua vida a Ele. Ou Deus pode estar tratando com a sua alma na carne para que você se arrependa do pecado que você cometeu. Você vai dizer, pastor, eu não sou adúltero. Sempre comprei e paguei. Sou homem de uma mulher só. Amados, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você é mentiroso. Eu estou falando que você é incrédulo. Eu estou falando que você é condizente com a coisa errada. E o Espírito Santo de Deus não habita num coração dúbio. E Deus não pode levar uma alma de um pastor ou de um crente mentiroso. Não pode levar a alma de um crente dúbio, político, para o céu desse jeito. Também Deus, pelo seu amor, não vai entregar a tua alma a Satanás, porque custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho dele. Por isso ele tem as suas armas para enviar, para que nós se consertamos dos nossos pecados. Eu costumo dizer que todas as enfermidades que é acometida sobre mim é os meus pecados. É Deus, pelo infinito amor que Ele tem para comigo, que Ele me chama e senta aqui, o Antônio. Fica no leito, para que você seja entrado no prumo. Oxalá que todos os crentes reconhecessem a fraqueza, as misérias dos seus corações, para que não seja no momento da enfermidade a murmuração, o hélio que leva o homem à perdição. Porque da murmuração vem a blasfemia, da blasfemia vem o pecado da morte. Se você estiver canceroso,
Não atribui esse câncer a nada. Nada. Volta-se. Põe a boca no pó. Peça perdão ao Senhor. Senhor Jesus, o meu pecado foi muito. Senhor Jesus, a minha alma te pertence. Senhor Jesus, o Senhor quer me levar para a glória. Estou pagando na carne o meu erro. Senhor, eu vejo na tua palavra que quando um homem ou uma mulher era pego no adultério, era morto, ele pagava com a vida o pecado. E a Bíblia não diz que ele ia para o inferno, mas que ele morria. Era o preço do pecado. Essa enfermidade que está em mim, eu vejo o preço do meu pecado. Pai, mas meu pecado é tão grande que eu não posso perdoar. Tem de misericórdia de mim. Quando você reconhece esse pecado, o câncer que está em você, ele vai embora. Porque quando Deus conhece o seu coração, que você se humilhou diante dele, clamou, reconheceu, confessou os seus pecados e peça perdão, o Senhor a perdoa. Um homem perdoado, a mulher perdoada por Deus, não tem mais campo para a enfermidade assolar. A enfermidade vai embora porque Deus o mandou embora. Se você está entendendo, se você está ruim da cabeça, imagine que essa enfermidade é fruto do seu pecado. Põe a boca no pó, reconheça o seu pecado, peça perdão a Deus. Amado, eu costumo falar para os irmãos, no meu ponto de vista humilde que é, o maior pecado na carne que eu entendo para mim, aleluia, não é o pecado da prostituição nem do adultério. Não. Para mim, o maior pecado é o pecado do incesto. Quantos homens que confia a sua vida a uma mulher e a mulher tem desejo neste homem? Quantas mulheres que confiam para o homem e esse homem tem desejo? Estou falando homem porque não estou falando, não é o pastor, é o homem crente, a mulher crente. O pecado do incesto é pior do que o pecado do adultério. O pecado do adultério é o pecado de um homem e uma mulher que tem desejo um do outro e se pecam. Mas o pecado do incesto, você está, minha irmã, com sinceridade de coração, e eu estou imaginando você em uma cama, como foi o filho de Davi. Se vier enfermidade, reconheça, meu irmão e minha irmã, porque esse pecado não vem para a sociedade. Esse pecado está no seu coração e na sua mente. O incesto é o se desejar. Você está conversando com o homem, desejando ele, na sua mente, no seu coração. Isso é incesto. Ou o homem fazendo com a mulher o homem esse incesto. E perante Deus esse pecado, para mim, é pior do que o adultério. Porque a pessoa que está sendo estraçalhada na sua mente, no seu desejo, ela está sincera, olhando para você como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E você está agindo como uma prostituta, como um prostituto. Não é a palavra que você e eu estamos falando. Se nós temos liberdade de um para o outro de falarmos, liberdade não é libertinagem. É mais importante eu conversar com você, nós conversarmos, falarmos das nossas necessidades, de todas as coisas, do que ser desejada quando você não está. Você está vendo a pessoa com sinceridade.
Onde está a lepra? Será purificado dos seus pecados se fizer como Naamã, o sírio. Se for até o Eliseu, o homem de Deus, que recebeu do Senhor os dons e a autoridade e a vida de santidade para fazer a obra. O homem, para fazer a obra de Deus na terra, tem que viver pela fé. E viver pela fé na oração, apresentando a vida ao Senhor, apresentando a igreja, os irmãos e as irmãs ao Senhor. Você ouça essa palavra e medite no seu coração. O ministério de Jesus Cristo na terra, o ministério do Pai no Antigo Testamento. Na frente de todas as ordens veio a cura dos maus, da enfermidade da carne, do sangue, dos ossos, dos nervos e da alma. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu os dons do Espírito Santo, dada por Jesus Cristo, para fazer a obra que ele fez. Se a igreja tiver, mas cuidado, ouve na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheio de ira, quantas vezes? Levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitar abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Seja como Jesus. Ainda que a igreja, os pastores, os irmãos te ignorem, sai no meio deles sem discussão. Estira-se, porque você fez uma obra. Por causa desta obra, você se oculta e vai embora. Não discute, não levante para buscar razões. Porque você não tem razão, eu não tenho razão, nós não temos razões. A razão é do Senhor e provém do Senhor e ficarás com Ele. E a glória é do nome do Senhor Jesus Cristo. Nas curas das enfermidades, no aceitamento a Jesus para morar na eternidade, tudo provém dele, obra do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja, abençoe meus irmãos e as minhas irmãs, abençoe os pastores, meus amigos, que Deus abençoe meus vizinhos, Deus abençoe essa sociedade, essa cidade, esse estado, essa nação. Que Deus tenha misericórdia do presidente, do juiz, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais. Deus tenha misericórdia dos vereadores, do Senado, do juiz. Que Deus tenha misericórdia das nações que estão perecendo, estão em guerra. Que Deus tenha misericórdia da igreja na face da terra. Que Deus dê poder e glória ao homem e à mulher que é temente a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a família na face da terra. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Que Deus abençoe a minha família, minha esposa, minhas filhas, netas e netos e genros. Que Deus abençoe essa sociedade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja com todos. Estarei orando e Jesus Cristo vai fazer uma obra. Querido Deus e bondoso Pai, aquele que crê nesta palavra, que crê nessa humilde oração, não importa se é o câncer, não importa se é a paralisia, não importa se é a cegueira, não importa se é o coração, se é os rins, se é o sangue ser fixado, não importa se é os nervos, onde estiver, se é na mente, toda enfermidade, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que sai deste homem, sai desta mulher, sai desse jovem, dessa jovem, deste obreiro, deste pastor, toda seta, toda enfermidade, todo o coração parado,
todo problema no coração e na alma, nas vistas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a enfermidade, toda enfermidade da seta maligna, toda enfermidade na carne, no sangue e dos ossos. Eu ordeno que saia agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito das trevas, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que liberte este homem e esta mulher. Em o nome do Senhor Jesus, todo problema diabético, sai agora em o nome do Senhor do sangue, o colesterol, problema no coração, toda enfermidade, eu ordeno a cura, sai agora. Os rins estão parando, eu repreendo a enfermidade nos rins. Eu ordeno a cura e a libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aonde estiver um pequenino servo, ou uma mulher que ouvir e crer, Jesus Cristo farás a obra em nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus.